Olá, ouvintes do Bizarrismos! Como vocês estão? Aqui quem fala é a Carol, tudo bem? Hoje viemos falar de sonhos. Viemos eu, as vozes da minha cabeça e as pessoas que mandaram áudio aqui para o Bizarrismo. Sim, o episódio dessa semana a gente está testando um novo modelo, uma nova forma de fazer sonhos bizarros. Pensando aqui, né, com a minha cachola, eu pensei, cara, os sonhos bizarros é muito mais legal quando a pessoa conta o sonho dela, porque ela viveu aquilo ali, ela que viu, e o sonho é uma coisa que não tem depois, né, como a pessoa provar, não tem fatos, não tem ah, demonstrações. Então eu falei, cara, nada mais justo do que a gente ter um espaço para a pessoa contar o que ela sonhou e a gente vem aqui, escuta e fala: "Pô, é isso aí", ou "Pô, espera aí, esse aqui é o número da psiquiatra", ou enfim, qualquer outra opção que o Bizarrismos possa sugerir. Eu gostaria de pedir desculpas já de antemão pela minha voz, que está um pouco nasal, mas assim, gente, a gente já tem intimidade, né, são aí 2 anos de podcast, vocês já me viram passar por 32 amidalites, e essa deve ser a 20ª sinusite, então tá tudo certo, tudo em família, tudo entre nós. E eu vou dizer uma coisa, por que que surgiu essa vontade, né, de voltar com os sonhos bizarros, que foi um tema que a gente lançou e só teve um episódio, depois a gente acabou, né, seguindo outros sonhos. Ai, para, tô brincando. Eu estava pensando em novos modelos, né, novos formatos para esse episódio, e a gente vai testar esse da galera mandar o próprio áudio e estarei eu aqui, a host favorita, tá? De vocês, depois do Pedro e de qualquer outro podcast que vocês já ouviram, e comentando, e é isso aí, tá? Né? Falei e não falei o que eu queria falar. É o seguinte, esses dias eu tava gravando outro podcast com a Nayara, a Bai, um beijo, Bai, e a gente comentou, assim, conversando, né, nos bastidores, a gente tava falando de sonho, e a gente comentou que, cara, é muito recorrente a gente sonhar que voltou, para o ensino médio, por alguma razão. E aí eu lembrei que uma vez falando com a Jéssica, um beijo Jéssica, eh, uma amiga minha, ela falou a mesma coisa. E eu comentei no meu Insta e outras pessoas também falaram, tipo: "Cara, eu vivo sonhando isso". E eu não sei por quê, qual que é o mistério, mas é recorrente a gente sonhar que a gente voltou pro ensino médio. E assim, não é que eu sonho que eu tô com 15, 16 anos, eu sonho que eu estou com a minha idade agora e que eu volto pro ensino médio e eu estou estudando com a galera de 15, 16 anos, com adolescentes, e eu já aqui adulta, e eu falo no sonho, tipo, falo não, né, eu penso assim: "Caramba, não acredito que eu vou ter que fazer prova de matemática", tipo, eu não lembro nada, não sei. E eu ficava assim: "Caramba, mas eu já fiz faculdade, eu já fiz pós, que tá acontecendo?". Então assim, é desesperador, não sei dizer se tem algum psicólogo aí, pode ajudar a gente, mas geral sonha isso, que tá voltou para o ensino médio ou voltou para a faculdade e tem que fazer prova e tipo, eu fiquei anos da minha vida sem sonhar, sem lembrar que eu fiz ensino médio, eu ficava até na dúvida: "Será que eu fiz?". E aí agora, tipo, nos últimos anos, assim, vem essa acho que desde a pandemia, assim, começa esse negócio de tipo, ah, sonhar que tá e eu sonho muito real e eu lembro de ficar, tipo assim às vezes eu sonho, inclusive, que eu estou no cursinho. E eu falo assim: "Cara, eu já fiz faculdade, eu acabei de me formar na MBA, tipo, por que que eu tô fazendo cursinho?". E é sempre tipo: "Ah, meu pai, me falou pra fazer". E aí eu tô fazendo cursinho e falo assim: "Cara, mas o que que eu vou prestar? Eu nem sei. Eu vou fazer outra faculdade do quê?". E aí, enfim, coisas loucas, né. Não sei o que que acontece, já sonhei várias vezes que eu ia reprovar por falta na faculdade, e eu tinha que me apresentar para o professor. Eu sei, vocês devem estar achando que é a vida real, mas não é, eu sonhei, ok, tá, na faculdade deu tudo certo. Eh, e eu não sei dizer por que esses sonhos com a vida acadêmica. Inclusive queria ouvir de vocês, se vocês também têm esse tipo de sonho, se acontece, se vocês sonham e se não sei se é bem um sonho para alguns, para muitos deve ser um pesadelo. Para mim, geralmente é uma sensação bem ruim, tá, não é uma sensação boa, porque eu não volto para o ensino médio com as pessoas e professores e momentos que eu vivi no ensino médio, eu volto com o pessoal de agora, e eu fico assim: "Cara, não dá, eu sou 10 anos mais velha que eles", tipo, ou mais na real, não tem como eu entendeu? Mas enfim, é isso, tá. Eu vou aqui, já falei dos meus sonhos, já falei da onde surgiu a ideia de voltar com esse tema, né, tirar o tema do calabouço.
Vou tocar pra vocês agora uma vinhetinha, aquela lá que vocês conhecem, e depois já vou pro primeiro áudio contando uma historinha muito louca de sonho pra vocês. Então, menina, esse sonho é muito antigo. Eu acho que eu tinha 17 anos na época, uma coisa assim. Não, mentira, eu acho que eu tinha, assim, tinha 20 anos. Tinha acabado de terminar com um ex-namorado escroto. Era tipo assim, eu tava correndo, eu tava lá no corredor e aparecem 2 gorilas gigantes, entendeu? Era um corredor de prédio corporativo, sabe? Daqueles grandões. E aí apareceram 2 gorilões que correram atrás de mim, tipo, no estilo Donkey Kong, se pendurando nas coisas, nas portas e tudo, e eu tendo que correr. Aí, quando eu vejo um vidro na frente desse corredor, né, me jogo por cima dele. Tipo assim, eu tava muito alto, tipo, no 7º andar, alguma coisa assim. E aí eu caí dentro de uma fonte que ficava na frente desse prédio corporativo. Geralmente tem, né? E aí, o que acontece? Eu fiz aquela posição mesmo de nadador, atravessei esse poço. Tipo, era como se ele fosse um portal de água, né? E saí do outro lado. Mó estilo glamour. É engraçado que eu não lembro muito bem desse sonho. Atravessei, né? E fui parar nesse mundo, onde tinha muitas cadeiras gigantescas. Era tipo assim, o mundo era todo de mar. Aí tinha essas cadeiras, onde em cima do assento delas tinham várias cidades, né? Eram ilhas em cima de cadeiras. E não eram cadeiras assim, todas iguais, eram cadeiras muito diferentes umas das outras. E aí eu tinha um planador depois que eu saí desse negócio, não sei porquê, enfim, né? Saí transformada com um planador. E ficava voando em cima dessas ilhas. E tentava subir, escalar, ver se tinha civilização, uma coisa assim parecida. Mas era isso. Não, gorilas, negócios à parte. Como essa pessoa que eu adoro, inclusive um beijo pra você, obrigada por ter mandado. Não vou falar seu nome, porque, né, você pediu pra mudar a sua voz, espero que você tenha gostado do trabalho que eu fiz aqui. É, mas eu amei esse sonho e eu queria que fosse um livro. Eu queria que você escrevesse um livro contando a história de cada uma dessas cidades. E eu tô tipo assim, como assim você não vai contar? Você escalou a cadeira do gigante e não vai me contar o que tinha lá em cima, o que era cada cidade. Volta aqui. Enfim, está o convite para você voltar e contar o que tinha cada uma dessas cidades, porque eu vou vender essa ideia para alguém que quer escrever um livro e vou ficar muito rica. E é isso, tá? Agora um beijinho que eu vou ouvir o próximo sonho. Toca aí, Carol do Futuro, coloca um áudio aí. Ah, dessa vez estamos sem o André, porque é um teste maluco que eu tô fazendo aqui. E aí eu vou deixar o André em paz, né? Se der certo, se for esse formato mesmo que a gente vai seguir, o André entra na jogada. Mas então quem vai entrar na jogada agora é ela mesma. A Cíntia. Cíntia, me conta esse sonho aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, bizarristas de plantão. Meu nome é Cíntia, eu falo aqui de Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina. Essa história, este sonho recorrente, bizarro, não é meu, é da minha mãe. E ela sempre me conta este sonho. Ela conta assim: quase toda noite eu sonho que eu desperto da minha cama, abro a porta do quarto e tô vestida de branco. E escuto muitos lamentos, muito choro de crianças pedindo auxílio, pedindo ajuda. E é uma movimentação como se fosse primeiramente como se fosse num hospital. Eu abro a porta, é uma ala de crianças famintas. Aí eu abro outra porta, ala de crianças doentes. Abro outra porta, ala de crianças abandonadas. Enfim, crianças sempre com algum lamento, com algum auxílio. E sempre crianças também em perigo, que eu tenho que salvar. Eu também, ela me contando, né? Eu também
tô sempre na correria de buscar suprimentos, medicamentos, e tentando salvar essas crianças, dando comida, dando o que elas precisam, enfim. Eu sou uma espécie de enfermeira nessa clínica, vamos supor, né? Ela me conta assim, filha, eu acho que não é um hospital, porque tem muita mistura ali. Eu acho que é um universo paralelo. É um hospital, é um orfanato, é um limbo, né? É um purgatório. O meu espírito desdobra e eu vou pra lá. Uma noite sim, uma noite não. E teve uma noite que eu tava a mãe me contando, né? Que eu tava nesse lugar e essa criança, e tinha duas crianças gêmeas que eu tinha que salvar. Elas estavam caindo num fosso num elevador. Eu tava segurando a mão delas e uma eu perdi. Uma eu não consegui salvar. Uma eu consegui, a outra não. E aquilo eu me acordei, aquilo um sentimento de culpa, né? De eu não ter conseguido salvar uma criança. E várias vezes eu salvo crianças assim de pontes de peral, de pirambeira, né? Peral aqui a gente chama é pirambeira, de penhasco, né? A gente chama de peral. De penhascos, de pontes, salvo a criança de leões, de bicho assim, né? Que ela tá sendo perseguida, dela salva. E às vezes ela não consegue salvar. Enfim, e tem noites que eu acordo em desespero porque eu não dou conta. Eu não dou conta de salvar tanta criança. E eu procuro sempre ajuda, sempre auxílio pra salvar essas crianças e nunca tem ninguém nessa espécie de clínica, nessa espécie de hospital. Sempre tem eu, eu e essas crianças. E eu sempre tô salvando de alguma forma. De um incêndio, de um afogamento, um terremoto. Tô, tô passando remédio, tô passando, enfim, ou como enfermeira, ou como. Sempre tô salvando criança. Ultimamente eu tô salvando bebês, né? Ela me relatou essa semana que ela tava salvando bebês. Então, assim, os sonhos da minha mãe são sempre assim, são recorrentes assim. Ela sempre me conta, e hoje? Eu até pergunto pra ela, e hoje, mãe? O que tu salvou? Quem que tu salvou? Tu foi trabalhar no hospital? Tu conseguiu salvar? E ela me conta, hoje eu fui lá, hoje eu fui ali, hoje, né? A gente acredita que ela desdobra, como a gente chama, né, no espiritismo, a gente desdobra e o espírito dela vai. E a gente já buscou, né, entender, já buscou com especialistas e é isso aí. Ela tem essa precisão, né, essa urgência de salvar crianças, né? Pois ela tem um espírito materno, ela tem esse negócio de cuidar de todo mundo, ela é uma mãezona mesmo assim. Ela cuida de todo mundo, de mim, da minha avó, dos meus tios, de todo mundo que tá ao redor dela. Então ela tem esse espírito materno com todo mundo. Mas é isso aí. Não sei como que vai ser encaixado, mas é isso aí o sonho. Beleza? Muito obrigada. Beijinhos e tchau, tchau. Ai, um beijinho, tchau, tchau pra você também, Cíntia. Mas fica aí que eu sei que você volta já já nesse episódio aqui. Gente, eu tenho algumas observações sobre esse sonho. Esses sonhos, né? Algumas são mais sérias e outras são mais aleatórias, assim, coisas que vieram na minha cabeça. Começando pelas aleatórias, gente, eu tava pensando, né? Eu nunca sonho com criança. Nunca. É muito raro uma criança aparecer em algum sonho meu. Muito. Nem consigo lembrar da última vez que eu sonhei com uma criança. Além da galera do ensino médio, que eu sonho que voltei, né? Mas, enfim, criança mesmo assim, não. E a mãe da Cíntia, um beijo pra você, sonha com bebês e crianças e tudo. Eu fiquei tipo, cara, como assim? E aí, eu tava ouvindo o áudio da Cíntia, e eu não sei se vai dar pra ouvir no podcast, mas no começo, no fundo, tinha um barulhinho, assim, daquelas coisinha de aguinha caindo, assim. Aí eu falei, nossa, eu vou dormir aqui, que delícia, tô relaxada. Aí eu falei, e se eu sonhar com o que ela tá falando? E ela tava falando de criança, né? Então imagina eu sonho com uma criança, meu Deus. Mas enfim,
O que eu ia dizer também, é muito vibes, eu não sei se é essa palavra, porque, né, eu sou leiga no assunto, mas me lembra muito aquilo que eu não acho que chamam de umbral do espiritismo, que é meio que um lugar que a pessoa vai quando ela tem coisas pra alma dela curar, né. E é no pós-vida, assim, pós e pré, né, no caso. Mas a pessoa vai pra um lugar que é como se fosse um hospital, né. Desculpa, eu não sei, os termos corretos, os termos e condições, mas eu sei que tem essa pegada de hospital, você desencarna ou enfim, você está desencarnado, no geral, você tem esses guias espirituais que te guiam e te ajudam e, enfim, cuidam de você como se fosse uma espécie de hospital, né? Já ouvi isso algumas vezes. Então eu fiquei, caramba, o sonho dela é meio que recorrente, como se ela estivesse vivendo uma vida dupla, uma vida aqui, como mãe da Sim Sim, e uma vida lá, no umbral, curando vidas. Mas aí vem pro outro ponto que eu ia falar, que, gente, ela não descansa, né? Apenas, porque a gente pensa, nossa, eu vou deitar aqui, vou dormir, que delícia. Aí o nosso subconsciente fala assim, então, é que no caso tem uma pendência aqui que eu queria tratar agora que você tá dormindo. E você não tem pra onde ir, você é obrigada a sonhar isso, porque você escolheu dormir, né? E aí a gente fala, não, mas eu não escolhi dormir, eu sou obrigada a dormir. E aí fica nesse vai e vem, né? Imagina, tipo, ela falou que ela sente culpa, né? Ai, não consegui salvar a criança e tal. E aí ela acorda com sentimento de culpa. Ao invés de ela acordar revigorada, como ela deve acordar quando ela consegue salvar todo mundo, ela ainda acorda cansada e exausta. Então, assim, eu voto para ela poder tirar férias. Um descanso para esta mulher. Cíntia, obrigada por mandar esses sonhos da sua mãe. Eu achei muito interessante. Pode continuar mandando. Obrigada por participar com a sua voz aqui. E outra coisa, falando em incansáveis, em resgates e coisas recorrentes e frequentes e enfim, eu queria aproveitar um momento um pouquinho mais sério aqui para lembrar que, gente, o Rio Grande do Sul ainda está precisando de ajuda, tá? Eu sei que diminuiu aí a quantidade de posts e coisas a respeito, mas sim, a galera ainda precisa muito de ajuda, os resgates não terminaram, a galera tá começando a reconstruir a vida delas, então, assim, doação de roupa, doação em dinheiro mesmo, o que você conseguir fazer ainda é muito importante. Não vamos nos esquecer do Rio Grande do Sul, que eles ainda têm um caminho pela frente. E aí, falando aí nos incansáveis, aqui o Bizarrismos, desde antes, né, de toda essa tragédia, a gente já apoiava a Paola Saldívia, que é uma protetora de animais lá da região de Canoas. Ela foi muito afetada, ela perdeu a casa dela, que ela usava também como para ter vários abrigos, né, de animais. Ela ficou 2 semanas na água, buscando cachorro, buscando gato, resgatando animais. Então, assim, ela e a equipe dela, né, no caso, são incansáveis e merecem muito essa atenção. Então, o Bizarrismos tem muito orgulho de ter encontrado e de estar próximo dessa pessoa que faz tanto. Então, se você puder ajudar, todas as informações sobre a Paola, exceto os dígitos do cartão dela, né? Peraí. Estão aqui na descrição do episódio. E aí, né, facilitando aqui pra vocês, o Pix dela é p.saldivia@hotmail.com. Então, qualquer valor, gente, R$1 já ajuda muito, porque aí se a galera for se juntando, todo mundo que estiver ouvindo aqui doar R$1, ela consegue R$2, tô brincando, mas ela consegue um dinheiro bom pra conseguir continuar com esse trabalho maravilhoso que ela faz. Então vamos nos ajudar e apoiar. Eu sei que às vezes dá aquela preguiça de fazer pix mas, gente, ela faz coisas que ela, né, e muitos outros protetores fazem coisas que a gente não está lá pra fazer, não consegue estar. Então, R$1 que a gente doar já ajuda muito. As informações estão aqui. E claro, nossa, não ajudei a Paola, mas ajudei outra pessoa, né, outra pessoa incansável que está lá no Rio Grande do Sul, ajudei de alguma outra forma, eu divulguei, enfim, tudo isso é muito valioso, então continue fazendo. Se não for aqui no que a gente está indicando, pode ser em qualquer outra iniciativa que vai ser de grande ajuda, tá? E aí, essa é a primeira e única vez que a gente falou sério aqui nesse podcast. Mentira. A gente sempre fala, porque aqui é informação e é sonho bizarro. Qual que é o próximo sonho bizarro que a gente vai escutar? Tem sonho na linha? Fala pra mim, fala.
Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos lá. Vou contar hoje pra vocês do meu sonho mais bizarro da vida. Eu acho que de todos os sonhos que eu tive, o que eu lembro hoje que foi o mais bizarro, do bizarro, do bizarro, do bizarro foi esse. Eu tava grávida e foi muito vívido, muito vívido. Eu tava em trabalho de parto. Eu tava num hospital, não era minha médica favorita, ginecologista e obstetra, a doutora Giovanna Zulietti, mas eu estava amparada de enfermeiras que eu não reconheço e eu espero nunca reconhecê-las porque esse sonho é muito bizarro. E eu comecei a sentir muita cólica, muita cólica, muita cólica. E a enfermeira virou pra mim e falou assim: olha, pode ser vontade de fazer cocô, porque quando você tá grávida e tá parindo, dá vontade de fazer cocô. Como eu sei disso? Não sei. Aprendi no meu sonho, porque eu nunca estive grávida na minha vida. Bom, fui no banheiro e quando eu comecei a fazer força, na verdade, eu comecei a parir. E eu tava meio de pé, assim, né? E aí eu, tipo, socorro, socorro, tá nascendo, tá nascendo, tá nascendo. E não era um bebê que tava saindo, era um cabrito. Então começou a nascer, não sei se as pessoas já viram na internet como que saem, tipo, um cabrito, vaca, boi, essas coisas. Eles começam a nascer, tipo, com as patinhas do casco, então 2 patinhas na frente. E eu reconheci que era um cabrito porque tinha 2 chifrinhos, assim. Então, assim, não sei se eu pari o demônio, o que foi. Mas foi um cabrito, era um cabrito bonitinho. O que isso significa? Eu nem resolvi pesquisar. Só sei que eu acordei, tipo, meu Deus, eu pari um cabrito. E desde então eu sigo com muito medo do meu teste de gravidez darem positivo para cabrito. É isso. Um beijo. Tchau, tchau. Oh, não é possível, velho. Não é possível. Positivo pra cabrito! Que isso, moça? Gente, vocês reconheceram a voz, né? Vocês sabem de quem se trata? É a nossa amiga, nossa sócia aqui do Bizarrismos, a Manu. Não bate bem na cabeça, não bate bem isso, a gente já sabia. Mas eu vou dizer uma coisa, ela sonhou isso, assim, a parte da gravidez, eu não sei dizer o que pode ter interferido, né? Porque dia a dia, né? Tal, tal, tal. Mas ela é veterinária, ela é estudante de veterinária. Então, eu acho que ela andou acompanhando partos e coisas e estudando. E aí isso pode ter interferido, entendeu? Ela deve ter estudado. Eu não sei, tá, Manu? Você não tá aqui pra se defender e quem manda aqui sou eu. Mas assim, eu acho que pode ter alguma relação com os seus estudos, cara. Olha só que menina aplicada. Ela botou na prática o parto de um cabrito. E esperando, tá? Aqui, eu tô sonhando para que seja um cabrito mesmo. Porque você começou a falar de chifres, eu já lembrei daquele filme da bruxa, que é um filme chato pra boneco. E aí, ah, não, mas é um filme cult. Beleza, cara, mas o filme é chato, convenhamos, não acontece nada o filme inteiro. E tem essa cabra aí que começa a falar, e, enfim, talvez aquele sonho, não, aquele filme tenha sido um grande sonho coletivo e bem esquisito. E falando em esquisito, Manu, muito obrigada por mandar o seu sonho aí. Mande sempre, eu adorei. E quem sabe, né? Olha você aí trazendo a veterinária para o seu coração e para o seu ventre, não é mesmo? E obrigada por mandar. Gente, ela citou a doutora Giovanna. Se você não sabe de quem se trata, tá errado, tá? Tá errado. Você deveria saber, tá? Vai ter um quiz aqui no final desse episódio pra ver se você tá sabendo do que acontece nos outros episódios do Bizarrismos, tá? Que é isso aí que tá acontecendo. Mas a doutora Giovanna já veio aqui em alguns episódios nossos. Ela é também nossa embaixadora do Bizarrismos. E é uma presença recorrente e que traz muita sabedoria para nós. E ela tem um perfil incrível, que ela fala muito sobre todo esse universo dela ser gineco, né? Da mulher, da saúde íntima, tudo. Ela é FODA. Foda, cara! Eu ia falar falando de gente foda, mas aí eu não sei quem vai contar o próximo sonho. Aí vai que vem alguma coisa bem esquisitinha. Ah, com certeza vai vir uma coisa esquisitinha. Eu vou pedir pro próximo sonho surgir do nada aqui no ouvidinho dos meus ouvintes.
Para quem é fã assíduo do Bizarrismos, essa história é uma prequel da história que eu mandei no último Rolê Bizarros, no dia que eu usei uma sapatilha para entrar na balada. Enfim, eu tinha uma amiga, na verdade tem essa amiga ainda, e ela tem uma melhor amiga que ela sempre ficou falando que a gente tinha que se conhecer, que ela tinha que nos apresentar, e ela queria fazer acontecer esse casal. Só que o problema é que a menina mora a 200 quilômetros de distância de mim. A gente ficou por um bom tempo, cerca de uns 6 meses, conversando pelo Instagram. E conversa, para, vai, volta, curte, demonstra interesse, não demonstra interesse, conversa. Enfim, nesse lenga-lenga nunca aconteceu de a gente se marcar de se ver, de se encontrar, pela distância, principalmente. Até que, em dado momento, essa minha amiga, ela namora um amigo meu, ela me convidou para ir para Campinas, que ela é meio blogueirinha, ela ia jantar lá num lugar e tinha recebido a proposta de fazer um pub post do restaurante. Enfim, convidou para ir e ficou combinado que iria eu, ela, o namorado, e encontraríamos a moça lá no restaurante e estava marcado esse double date. Foi, tudo bem, tudo certo. Rolou, conversamos, foi tudo legal. Tava rolando, tava conhecendo a menina e tudo certo. No fim das contas, dessa história toda, sofri a desilusão, me auto-enganei a mim mesmo, achei que ia rolar alguma coisa, não rolou, e daí culminou com a história da sapatilha. Mas enfim, em dado momento que tava após a saída para a cidade dela, eu tive um sonho de que, não sei porquê, eu tava numa missão espacial, que a gente ia consertar o Sol. Não sei porque o Sol não estava funcionando. E era uma nave parecida com a do Interestelar. A gente foi, resolver o BO no Sol. Só que essa missão durou 5 anos. Mas não tinha a questão do filme de dilatação temporal. Durou 5 anos. Eu fiquei 5 anos longe no espaço. No que eu voltei, essa menina em questão estava namorando outro cara. O outro cara fez ela se viciar em crack. E eu voltei da minha missão espacial, consegui que o cara fosse preso, tratei ela para ela se curar do vício no crack e a gente ficou juntos felizes para sempre. Cara, eu não sei o que comentar, mas sinceramente. Não é possível, não é possível, meu amigo. Falando em Tchutchuca, tive um sonho com você, hein? Foi você que compôs essa música? Fala pra mim. Eu dei o nome dessa história de Flow Espacial, porque eu não sei mais o que falar. É o nome de uma música, eu coloquei porque, cara, é só coisas bizarras. Isso é um sonho bizarro. E outra coisa, que susto, hein? Eu até 60% da história, eu falei, será que ele mandou sabendo que era sonhos? Mas ele mandou, gente. Não, eu lembro dele falar de sonho no outro áudio, que ele falou que ia mandar um sonho. E aí, 60% da história, 70%, é um sonho da vida real, cara. Você na vida real. Mas eu gostei que você deu todo o contexto. Então você já, entendeu? Matou a cobra e mostrou. Ai, peraí. É, gostei que a gente teve o contexto de tudo isso. Uma viagem espacial com a mocinha. Eu espero que ela esteja bem. Espero que ela não esteja metida com nada e, né, obscuro. Mas é uma dica, tá? Não conta pra ela não esse sonho, que eu acho que não ia ser muito, não sei se ela ia entender. Bom, se ela escuta o melhor podcast do país, agora ela já sabe. Espero que dê tudo certo. Gente, falando em dar tudo certo, eu vou ler uma história pra vocês, porque eu sei, estou com essa voz ranhenta, mas o tempo não para. E eu vou ler histórias que vieram do nosso formulário, porque eu tô gravando isso aqui de madrugada. Eu perguntei lá pros convidados se tinha alguém acordado pra ler pra vocês. E não tinha ninguém, tá? Falar a verdade, não tinha ninguém. E aí eu vou ler, então, um episódio que. Um episódio não, né? Vou ler uma história que foi enviada pro nosso formulário. E ela chama Avó e Neta. Eu não tava muito inspirada, mas eu deixei a inspiração para de fato o sonho que aconteceu. E foi o seguinte. Olá! Vim depois do episódio do Clube dos Detetives.
um beijo para o Clube dos Detetives. E se você não escutou ainda, o Bizarrismos tem participação neste podcast maravilhoso sobre True Crime. E tudo de bom para eles, um beijo, eles são maravilhosos. Agora, a equipe está composta de apenas uma pessoa, mas tenham paciência e vão lá escutar o nosso episódio em parceria com eles, que está tudo de bom, lendo histórias bizarras de terror, tá? Terror, foi um episódio especial de Halloween. Eu posso deixar o link aqui também na descrição, se não me falhar a memória. Mas vamos lá. Eu vim do Clube dos Detetives e estou adorando os relatos, principalmente de assombrações. Bom, o relato que eu trago aconteceu aproximadamente 10, 11 anos atrás. Na época, eu não entendi bem o que aconteceu. Atualmente, sendo espírita, penso de outra forma. Vamos lá. Eu sou filha de mãe solo. Minha mãe era a filha mais nova, então eu fui a última que saiu da casa da minha mãe. Não. Eu já errei já, caramba. A mãe dela era a filha mais nova e foi a última a sair de casa da casa dela, tá? E sendo assim, a minha avó materna praticamente me criou para que minha mãe pudesse trabalhar. Então, ela morava junto com a avó ali, antes da mãe dela sair da casa da avó. Vocês entenderam, né? Eu não precisava ter explicado de novo, desculpem. Bom, vamos lá. Eu e ela criamos um vínculo, ela e a avó, né? Criamos um vínculo muito forte e eu sempre considerei ela como minha mãe. Onde ela ia, eu sempre estava junto. Inclusive, se ela quisesse passar alguns dias na casa de outro filho ou irmã, ela sempre esperava eu estar de férias escolares para eu poder ir junto com ela. Então, uma sempre completava a outra. Ela tinha essa relação materna com a avó dela. Com o tempo, descobrimos que ela, a avó, estava doente. E como ela fumava desde que era adolescente, ela tinha problema de circulação e coração. E, mesmo depois do diagnóstico, ela não parou de fumar. Ela até tentou, mas sem sucesso. Esses problemas de saúde, juntamente com alguns problemas familiares, fizeram com que ela ficasse extremamente nervosa, o que levou ela a ser internada no hospital e lá ficou por alguns dias. Como a nossa família é grande e algumas pessoas moravam em cidades vizinhas, eu não fui visitar ela no hospital. Sempre conversávamos por telefone, até porque ela tinha previsão de alta no domingo, por exemplo, e viria para casa para que eu pudesse cuidar dela. Para não ficar aquele amontoado de gente no hospital, ainda mais porque tem realmente um limite de pessoas, ela deixou prioridade para visita a galera que veio de fora, porque ela já ia cuidar da avó dela na casa dela. Uns dias antes da alta dela, eu estava cochilando à tarde. E na época eu tinha um celular de abrir e fechar. Nossa, ano passado essa história. Não tinha nem Bluetooth. Ah, tá, vai, ano retrasado. Era bem simples e eu acordei do nada. A primeira coisa que eu fiz foi abrir o celular e eu vi que tinha uma chamada perdida da minha avó. Coisa de 2, 3 minutos antes de eu acordar. Então, comecei a ligar de volta. Umas 3 vezes seguidas eu liguei e o telefone só tocava e caía na caixa postal. Então eu parei de tentar. Depois de alguns minutos, o celular tocou de novo e era o número dela. A minha tia, que estava de acompanhante no hospital, me ligou e disse que ela e a minha avó estavam na varanda do quarto e o celular estava na bolsa. E que outra pessoa que também estava internada foi até ela e disse que o telefone estava tocando e aí elas me retornaram. Eu disse que tinha ligado porque vi a chamada perdida da vovó e perguntei se elas queriam algo, mas a minha tia disse que elas não me ligaram porque elas já estavam na varanda há um bom tempo. Eu achei super estranho, mas aproveitei para falar com a minha avó. Na ligação, eu perguntei se estava tudo bem e reforcei que não tinha ido ver ela porque ela teria alta em breve e viria para casa, e ela me respondeu várias vezes que me amava muito e que sempre estaria comigo e tudo mais. Até que desligamos a ligação. No mesmo dia, porém já à noite, recebo a ligação de outra tia minha que estava com ela, avisando o falecimento da minha avó. Foi o pior dia da minha vida e demorei muito para superar o que aconteceu, mas hoje eu vejo que essa foi a forma que Deus ou o universo deu para conseguirmos nos despedir, cheio de amor como sempre fomos uma com a outra. Depois disso, tive mais um acontecimento que vou contar abaixo para não ficar confuso. Tá, então até agora falou de estar dormindo, né, ter essa sensação,
acordar de repente e tudo mais, e ter tido um certo sexto sentido. Aí ela vai para próximo relato. Depois de um tempo que minha avó havia falecido, eu estava ainda em estado de choque. A minha vida inteira praticamente. Não, eu vivi minha vida inteira praticamente com ela. E só nos separamos quando minha mãe se casou e minha avó quis morar no cantinho dela. Inclusive, ela queria que minha mãe deixasse eu morar com ela, kkk. O que eu queria, óbvio, mas a minha mãe não deixou. Então, boa parte da minha vida, ou eu morei com a minha avó, ou eu passava o dia na casa dela. Quando ela estava morando em outro lugar, né? Eu estava acostumada a acordar e dormir com a minha avó ali junto comigo. E as primeiras semanas, eu nem dormia no meu quarto. Eu só ficava no quarto da minha mãe, e nessa de ficar sozinha que eu tive essa experiência novamente. Ah tá, foi as primeiras semanas após o falecimento da avó dela. Eu estava sozinha em casa, em pé, perto da pia da cozinha, quando percebi que o som de tudo que estava em minha volta foi abaixando, até chegar no ponto que eu não ouvia mais nada. Nisso, comecei a sentir uma paz muito grande, um sentimento tão bom que eu até fechei o olho e a primeira pessoa que veio na minha mente foi a minha avó. Isso durou alguns segundos, até que comecei a ouvir os sons ao meu redor de novo e aquela sensação passou. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu nunca tinha tido uma experiência dessa até então, e eu pensava que só poderia ser ela ali, a minha avó comigo. Passei o dia e não lembro muito bem se foi no mesmo dia ou um dia depois que eu tive um sonho com a minha avó. Ela estava em um lugar lindo, um céu azul, um campo verde, e quando nos aproximamos de uma árvore, ela falou comigo. Eu sabia que era minha avó, mas eu não conseguia ver o rosto dela, porque tinha uma luz muito forte. E, ali, diante da árvore, ela disse que o que eu senti aquele dia era ela vindo me visitar. Ela reforçou que me amava e que sempre iria me acompanhar. Sempre estaria por perto depois disso, e disse que teria que ir embora porque tinha que lavar roupa. Fiquei sem entender nada, mas nesse momento eu acordei com a minha mãe me chamando para ir para a escola, e eu fiquei o dia inteiro com isso na cabeça, mas não falei para ninguém. Quando foi à tarde, o companheiro da minha avó foi em casa e estava conversando com a gente na cozinha quando solta: Nossa, hoje eu lavei um monte de roupa. Nesse momento eu já comecei a chorar horrores e todo mundo, sem entender, me perguntou o que tinha acontecido. Quando eu contei, todos choraram também. Enfim, já tive algumas outras experiências, mas essas foram as que mais me marcaram. Creio que foram as mais especiais que tive até o momento e com certeza guardo com muito carinho. Um beijo, pessoas. Gente, que história fofa. Primeiro, eu sinto muito pela sua avó, eh, e que você tenha passado por isso, né? Imagino que seja uma quebra muito forte ali dessa convivência. Mas eu fico muito feliz que você tenha tido a oportunidade de viver essa vida tão perto dela, que vocês tenham tido essa relação. E eu achei muito fofo, o fato de você sonhar com ela e de você ter tido essa conexão e ter tido a sensibilidade de perceber, sabe? Achei muito legal. Obrigada por mandar pra gente. Manda mais histórias. Um beijo para a sua vovó, onde ela estiver. Tenho certeza que ela está sempre olhando por você. E agora pelo Bizarrismos também, porque a gente contou essa história, tá? Precisamos aí de muitas bênçãos. Obrigada pela história. Um beijo! E agora eu vou deixar vocês com um áudio muito legal. A apoiadora do Bizarrismos contando o sonho dela. Pera aí que eu vou dar play. Bom dia, boa tarde, boa noite. Carol linda, convidados e ouvintes do Bizarrismos. Tudo bom com vocês? Então, eu tenho 2 sonhos bizarros bem curtinhos para contar para vocês hoje. Todos os meus sonhos bizarros e paralisia do sono e coisas afins, elas aconteciam sempre nas primeiras horas da manhã. Era tipo uma rotina. Eu acordava cedinho, tipo mais 6 da manhã, colocava o lixo para fora e voltava para dormir. E nessa hora que aconteciam as bizarrices. E voltando ao assunto principal, o sonho número 1 aconteceu assim. Eu adormeci e acordei no meu quarto, mas estava tudo um pouco diferente, era outra pintura, na verdade era uma outra atmosfera. Mas só prestei atenção nisso, achei que era só um sonho bobinho. Deitei novamente e dormi. Ao acordar, eu continuava no meu quarto, mesmos móveis, porta e pintura,
Porém, estava tudo velho, cheio de teia de aranha, e eu resolvi sair da cama e ir para fora do meu quarto. O restante da casa estava todo do mesmo modo, empoeirado, cheio de teias de aranha, e eu comecei a sentir um certo desespero. E eu voltei para a cama para dormir de novo e tentar voltar para o meu quarto, entre aspas, né? Ao acordar novamente, o ambiente todo estava em ruínas. As paredes estavam rachadas, o guarda-roupa quebrado, jogado num canto, o banheiro completamente sujo. Tudo como se tivesse sido abandonado há anos. E no nível de desespero em que eu estava já, eu comecei a achar que eu não ia mais voltar. Então eu só conseguia chorar. E depois de me acalmar um pouco, eu deitei para tentar dormir. E quem disse que eu conseguia dormir? Não consegui de jeito nenhum. Eu não sei por quanto tempo eu fiquei rolando na cama para tentar dormir e o desespero já tinha se transformado em pânico. E eu voltei a chorar pra caramba. E depois de me acabar de chorar, né, bateu aquele cansaço e acabei adormecendo. E quando eu acordei, eu estava no meu quarto mesmo, né? Dei um graças a Deus tão grande. E eu fui conferir a casa toda para ter certeza que eu estava no local correto, né? E eu me senti muito aliviada, muito mesmo. Mas depois desse dia, eu fiquei com certo medo de dormir e não acordar mais no meu quarto. O segundo sonho aconteceu na mesma rotina, né? Eu pus o lixo para fora. Quando eu voltei pro quarto para evitar adormecer de novo, eu liguei a TV e estava passando o Jornal da Manhã, eu acho. Mas mesmo assim eu acabei adormecendo. Eu estava deitada de barriga para baixo. Eu senti uma pressão tão grande no meu corpo que eu comecei a ouvir vozes. E era uma pressão tão intensa que eu senti que eu afundei na minha cama. E nisso eram vozes muito altas, elas falavam muito alto, só que eram tantas que eu não conseguia entender o que elas diziam. E depois de algum tempo ouvindo essas vozes, sem conseguir me mexer, ainda tinha isso, a paralisia, né? Uma voz gritou bem alto. Ela foi violentada. Gente, quando eu ouvi isso, eu pensei, pronto. Alguém entrou em casa, me violentou e eu morri, só pode. E como eu morava sozinha, eu pensei, ninguém vai me encontrar, minha família vai ficar preocupada, me bateu um desespero. Eu pensei em todo mundo, nos meus amigos, no meu filho. E eu comecei a chorar, só chorona, né? E as lágrimas descendo, aí eu ouvi um estalar de dedos, bem alto também. E nisso as vozes calaram e o peso sobre mim sumiu. E depois disso eu nem preciso dizer, né, que eu fiquei com vários e sérios problemas de sono, porque eu não queria mais dormir, que aconteceu aquele primeiro sonho, aconteceu esse, e eu não queria mais dormir. E então é isso, gente. Esses foram os dois dos meus sonhos bizarros que mais me marcaram. Aconteceram muito tempo atrás e eu lembro até hoje nitidamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro pra todo mundo. Beijo. Ai, gente, eu fico tão orgulhosa quando vocês mandam áudio e eu fico aqui ouvindo e falando, caramba! Eu gosto muito de ouvir a voz de vocês, então mandem mais vezes, tá? Aproveitando aí para deixar este pedido e convite para vocês. E agora, falando dos sonhos que a nossa ouvinte mandou. Gente, muita gente que eu escuto falar de paralisia do sono fala sobre isso de sentir essa pressão, né, no peito, essa coisa de apertar você para baixo, né, contra o colchão, parece. Gente, isso é muito bizarro. E eu fico pensando como que o nosso cérebro, que deveria ser o nosso aliado, ele cria esses negócios que a gente fica em pânico. Pra quê? Eu acho que tem muita paralisia do sono, que é assombração, é alguma coisa esquisita, tem que acender uma vela aí pra essa casa ficar nos conformes. Tem épocas, né? Eu, né, muito obrigada ao universo, nunca mais tive, mas na época que eu tive paralisia do sono, era uma época específica, assim, na minha vida, e eu tinha também essa sensação. Eu acho que eu já contei aqui antes, em algum outro episódio, não necessariamente de sonhos, mas de falar isso, de que eu tinha essa paralisia de acordar em looping. Então, tipo, eu acordava, começava a viver o dia e falava, não, peraí, isso aqui não tá certo. Aí eu voltava, tava na minha cama. Aí acordava de novo, levantava, vivia o dia, tipo, uma parte assim, e falava, não, mas isso aqui não faz sentido. E aí
eu voltava, eu tava na minha cama. Então, tipo, era horrível, era desesperador. Eu ficava assim, cara, alguém tem que me acordar de verdade. E eu nunca sabia quando que eu tinha acordado ou não. E aí, nessa época, eu comecei a colocar um despertador bem cedo, assim, pra eu acordar, pra ter certeza que alguma coisa ia me despertar. E eu não ia ficar ali nas profundezas das bizarrices. Mas, enfim, voltando. Obrigada por mandar esses sonhos. Espero que você não tenha mais mesmo. E eu entendo que é mesmo uma coisa que marca a gente, dependendo do que a gente sonha e do que a gente passa, assim, a sensação. A gente lembra nitidamente. Eu lembro hoje, até hoje, nitidamente, de eu acordando e vivendo em looping. E eu lembro das coisas. Tipo, eu vi meu amigo na minha casa e falei, ué, você não tava morando nos Estados Unidos? Aí, bum, voltei pra minha cama. Aí saí, levantei, abri a janela, aí tinha o metrô passando na frente do meu prédio. E, tipo, não existia, né, isso. Enfim. São muitas bizarrices que ficam na nossa mente. E a gente não descansa, fica passando por essas coisas. Só o que faltava também. Não dá pra dormir, não dá pra ficar em paz. Falando em ficar em paz, gente. Esse episódio já está chegando ao fim. Eu vou tocar mais, né, de adicionar, de soma, né, mais uma história, um áudio de ouvinte, e é assim sim, a Cíntia mandou pra gente. Então lá no começo do episódio ela contou uma coisinha, agora ela vai contar outra coisinha, e a gente vai finalizando esse episódio, este sonho de episódio. Vocês poderão acordar deste pesadelo que está sendo um episódio só comigo e sem ninguém para apoiar vocês. E só tem eu falando na orelha de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até os 21 anos, eu morei numa determinada casa e depois eu me mudei desta casa. Só que o meu inconsciente não aceitou essa mudança. Eu moro em Santa Catarina, né? Oeste Santa Catarina. Pra quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Eu sempre, pelo menos 2 vezes por semana, sonho o mesmo sonho. Que eu entro, que eu abro a porta do guarda-roupa, que nem Nárnia. Eu abro a porta do guarda-roupa aqui na minha casa nova. Casa nova. Fazem 4 anos que eu tô aqui nessa casa. Então, nessa casa. E dou de cara com o meu quarto antigo. Do meu quarto de adolescência. E eu entro nesse quarto e tem muitas pessoas lá dentro. Artistas. Uma vez tinha até a Carol lá dentro. Tinha artistas, músicos e sempre tem muita gente lá dentro. Aí eu entro no quarto, tá todo mundo sentado e daí alguém vem dizer assim, olha, a dona do quarto chegou. Temos que sair que a dona do quarto chegou. Aí todo mundo sai, não sei pra onde vai, não sei, né, mas todo mundo abre a porta e sai. Aí eu fico parada lá pensando, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Mas é um sonho isso aqui. Só pode que é um sonho. Aí eu abro a porta do quarto, é a minha casa antiga. A cozinha é antiga, tá tudo, né, antigo. Da minha infância e adolescência, que eu nasci naquela casa, né, que eu morei até os 21 anos. Nasci, cresci, fiquei até a minha adolescência toda, né. E daí no sonho eu caminho pelaquela casa, aí eu abro a porta, tá um monte de gente. Aí eu digo, ó, vamos sair que essa pessoa vai querer usar o banheiro. Vamos sair que essa pessoa entrou na sala. Parecia que não queria a minha presença, assim, sabe? Aí eu entrei no quarto da minha avó. Tinha 3 pessoas. Essas 3 pessoas levantaram da cama, me olharam e disseram, vamos sair daqui, porque tá muito cheio. Fiquei pensando, meu Deus, será que eu tô fedendo? O que que tá acontecendo? No sonho. E daí eu saí do quarto da minha avó, entrei no quarto do meu tio, não tinha ninguém. Fui pra sala, tava cheio de gente, tinha um palcozinho assim, um palcozinho. Tinha um palco, aí nesse palco tinha um microfone, um telão, e tava cheio de gente também. Tinha até a Carol tava. A Carol, aí tinha
mistura todos os podcasts que eu escuto. Tinha o pessoal lá do Sexta, tinha os artistas, tinha músico, tinha o pessoal lá do outro podcast que eu escuto, que é o Paranormal FM. Aí tinha a minha mãe, tinha minha avó, tinha todo mundo. E eu vestida com trajes de folha de bananeira, com tipo Carmen Miranda, assim. E daí eu pensei assim, meu Deus, será que é pra mim fazer um show? Porque daí todo mundo tava olhando pra mim. Porque daí eu saí assim da sala, assim, entrei na sala e daí tipo, entrei no palco, assim, né? Sabe, tipo uma coxia. Aí eu entrei assim, e todo mundo olhou pra mim. Sabe quando tu, que nem vai nos filmes que tu fica parado e todo mundo, a plateia te olhando assim, e tu não sabe o que fazer? E eu fiquei pensando, meu Deus, por que eu tô vestida assim? Não, é um sonho, e todo mundo te olhando, e todo mundo te olhando. E eu me acordei. Eu me acordei não sabendo o que era pra mim fazer lá naquele janho daquele show. Se eu ia fazer um show, se eu ia cantar Ula Ula, se eu ia cantar Carmen Miranda, se eu ia cantar o que eu ia fazer. Mas eu sempre sonho com essa casa. Mas é que esse sonho foi o que eu nunca esqueci, porque foi um sonho mais esquisito que eu tive. Eu sempre sonho com essa casa, sempre sonho com o meu quarto, eu sempre sonho com a minha rua, com as pessoas que eu, que eu convivi, mas nunca assim, tipo, de misturar coisas assim. Às vezes até eu sonho com um artista, assim, eu assisti alguma coisa, daí no sonho aparece. Porque daí vivi aquilo, me lembrei, escutando podcast de noite, daí, né, o subconsciente guarda. Mas daí misturar tudo no mesmo sonho, na mesma coisa, na mesma vibe, cara, isso foi muito. E eu tenho o costume de, quando a coisa me marca, assim, que eu lembro daquele sonho por muito, muito tempo, eu vou lá e escrevo num caderninho, né? Eu escrevo num caderninho e daí eu deixo aquela coisa por um tempo. E daí depois, quando eu vejo que aquilo lá não me, não é que não me interessa mais, mas aquilo passou, aquele sentimento passou, eu vou lá e queimo, né? Eu deixo virar cinza. Mas eu deixo lá por uma semana. Porque se eu vejo que aquele sonho me impactou, me deu aquele sentimento de meu Deus do céu, né? Por que eu sonhei aquilo? Aí eu escrevo no caderninho e deixo lá e por uma semana depois eu queimo. Não são sonhos bobos assim, que são, são um sonho. Sonhou que caiu um dente, sonhou que caiu os cabelos, que eu já sonhei isso. Sonhou que tá pelada no meio da rua. Esses sonhos assim eu não anoto, mas sonhos que, tipo, que nem esse aí. Eu achei, me trouxe uma sensação muito, tô perdida. O porquê de tanta gente? O porquê de tanta coisa, sabe? Mas é isso. Muito obrigada. Beijinhos e tchau, tchau. Opa, peraí, que eu preciso falar em nome de nós, da associação das pessoas que sonham, que estão peladas na rua. Gente, eu também, o tempo todo. Nós merecemos respeito? Tô brincando. Nós merecemos visibilidade, ok? Gente, é péssimo isso. Já sonhei algumas vezes. Eu sonho mais que eu tô na escola, né? No ensino médio. Mas já sonhei diversas vezes que eu desci. O mais recente foi um que eu desci o elevador e eu tava só de calcinha. E aí eu ficava, gente, mas tá nas câmeras, mas tá não sei lá o que. Horrível, horrível. E aí, voltando agora pro sonho da Cíntia, né? Gente, o que eu tava fazendo em um quarto cheio de gente? Para, que isso? Cara, isso de sonhar com a casa da infância, né? É muito recorrente na minha família. Eu já falei aqui no Bizarrismos também, mas a gente segue sonhando direto com a casa. Agora deu uma leve diminuída, mas não tanto. Que é a casa que eu até postei alguns vídeos lá no meu Instagram mostrando, né, a minha casa de infância. Então, assim, gente, loucuras bem malucas, tá? Bizarro. E outra coisa, não gostei que as pessoas ficaram saindo quando você chegou. Se eu fiz isso no sonho, eu estou repreendida, não posso fazer isso. Acho muito feio, falta de educação, ficar isolando uma pessoa e na própria casa dela, né? A gente lá
De boa, invadimos a casa de infância da Cíntia. Aí chega lá, ela chegou, então, né, no caso agora eu vou ter que ir lá fazer uma feijoada, sei lá. Tipo, peraí, gente, é a dona da casa, tá? Vamos ter respeito. E pra que fugir da Cíntia, nossa amiga maravilhosa? Gente, obrigada por terem mandado os sonhos de vocês. Eu amei esse formatinho de episódio. Espero que vocês gostem também. Eu ainda tenho histórias, tá? Em áudio e histórias pra ler também sobre esse tema. Então, se a sua não apareceu aqui, pode ter certeza que ela estará no próximo episódio, porque eu tô encurtando um pouquinho aqui pra não ficar tão longo. Ai, para, que isso? E a gente volta com mais episódios de sonhos. Então, quer que o seu áudio esteja aqui tocando, ou quer contar do seu jeitinho com o seu áudio, mas não quer que seja a sua voz, não quer ser identificado, manda pra gente por áudio. Pode ser pelo Instagram do Bizarrismos, ou então entre em contato lá e eu passo o nosso zap, porque a gente consegue mudar a voz, né? Fazer algumas alterações aí para você continuar no anonimato, tá bom? E é isso, lembrando que os nossos outros temas seguem iguais nos outros formatos. Você pode mandar histórias também dos outros temas, aí a gente faz daquele modelo que a gente já fez, de botar para tocar para vocês o áudio e depois comentar no final. Só aqui nos Sonhos Bizarros que eu estou aqui solo, escutando e contando os sonhos de vocês. Mas a gente tem mais de 10 temas, não é mesmo? Tem tema pra tudo e a gente tem vários formatos aqui para dar continuidade neste podcast que você ama. Para, não é pra falar mal. E é isso, obrigada por estarem aqui. Se quiser histórias exclusivas, né, a gente tem alguns episódios exclusivos aí trancados, com imagens exclusivas, a gente tem o Drive do Bizarrismos e tudo mais. Quiser fazer parte, entra pro nosso clube, que pode ser por Pix, dá pra programar o Pix recorrente, ou então você pode colocar o seu cadastro lá no nosso Catarse. Por enquanto, né, até o momento, é a forma que a gente tem e que a gente está indicando para você entrar no nosso clube. Seja muito bem-vindo. E é isso, gente. Mandem os sonhos de vocês, estamos aqui. E quem não pode sonhar? Sonhar é uma coisa tão bonita quando acordado. Eu criei essa frase agora, que merda, né? Então é isso, um beijinho para vocês. E tchau, tchau.